Eu olhei para minha esposa dormindo do meu lado e pensei, como eu vou contar para ela que estou apaixonado por outro homem? Fica até o final porque o que aconteceu depois disso vai te chocar de verdade. Antes de começar, quero agradecer de coração a todos os membros do canal. Vocês não imaginam o quanto cada apoio de vocês me ajuda a continuar trazendo essas histórias. Se você ainda não é membro, clica no botão de inscrição e vira membro do canal. Isso aqui só existe por causa de vocês. Bom, vamos lá. Meu nome é Lúcio, tenho 35 anos e trabalho como pedreiro desde os 18. Sou casado com a Ana há 12 anos e a gente tem 2 filhos, o Gabriel que tem 10 anos e a Sofia com 7. Minha vida sempre foi aquela rotina de todo mundo, sabe? Acordar 5h30 da manhã, tomar um café rápido, pegar a moto e ir direto para a obra. Voltar 6 horas da tarde todo sujo de massa e poeira, tomar banho, jantar com a família, assistir um pouco de televisão e dormir cedo porque no outro dia recomeça tudo de novo. Final de semana era churrasco no quintal, cerveja gelada com os vizinhos, futebol na televisão e aquela preguiça boa de domingo. A Ana sempre foi uma ótima companheira. Cuidava da casa impecável, fazia comida deliciosa, levava as crianças para a escola, ajudava eles com o dever de casa. Era tudo muito certinho, muito organizado. Eu nunca tinha questionado nada na minha vida. Nunca parei para pensar se eu era feliz de verdade ou se só estava vivendo no automático. Casei com a Ana porque era o que todo mundo esperava de mim. Meu pai sempre dizia que homem de verdade casa, tem filhos, trabalha duro e sustenta a família. E foi exatamente isso que eu fiz. Trabalhava numa construtora pequena aqui da cidade. O dono era o seu Raimundo, um senhor de 60 anos que tinha um negócio há mais de 30 anos. Eu era o pedreiro principal e tinha 2 ajudantes fixos, o Juninho e o Carlinhos. A gente fazia reformas, construía casas, muros, essas coisas. Trabalho nunca faltava, graças a Deus. Mas aí, no começo de março daquele ano, o seu Raimundo apareceu na obra todo animado. Tinha conseguido um contrato grande, uma casa enorme num bairro nobre da cidade. Era uma mansão mesmo, coisa de rico. 3 andares, piscina, churrasqueira gourmet, essas coisas que a gente só vê em revista. O problema é que era muita coisa para fazer. Ia levar uns 3 ou 4 meses de obra pesada. Então, o seu Raimundo decidiu contratar mais um ajudante para dar conta do serviço no prazo. Foi numa segunda-feira de manhã que tudo começou a mudar. Eu tinha chegado cedo na obra como sempre, uns 15 minutos antes dos outros. Gostava de chegar primeiro para organizar o material do dia, ver o que ia precisar, planejar as coisas. Estava lá mexendo na betoneira quando ouvi o portão abrir. Pensei que fosse o Juninho ou o Carlinhos, mas aí escutei a voz do seu Raimundo chamando. Lúcio, vem cá um minutinho. Quero te apresentar uma pessoa. Larguei o que estava fazendo, limpei as mãos na calça e fui até a entrada do terreno. E foi nesse momento que eu vi ele pela primeira vez. O cara estava parado do lado do seu Raimundo. E quando meus olhos bateram nele, eu senti uma coisa estranha no peito. Não sei explicar direito o que foi, mas foi como se alguma coisa dentro de mim tivesse acordado de repente. Ele era alto, devia ter 1,80 m e poucos. Moreno, cabelo preto cortado bem baixinho, daqueles cortes simples, mas que ficam bonitos em qualquer um. Tinha uns 28 anos, mais ou menos. Usava uma camiseta cinza meio surrada que marcava o corpo dele. E dava pra ver que era um cara forte, daqueles que trabalham pesado e cuidam da forma física. Mas o que me chamou mais atenção foi o jeito que ele olhou pra mim. Sério, seguro, mas com um sorriso no canto da boca que parecia dizer alguma coisa que eu não entendia. Esse aqui é o Mauro, disse o seu Raimundo. Vai ser o novo ajudante? Mauro, esse é o Lúcio, meu melhor pedreiro. O que ele mandar você fazer, você faz. Ele é o chefe aqui, na obra. O Mauro deu 2 passos na minha direção e estendeu a mão. E aí, chefe? Prazer em te conhecer. Vim pra somar aqui com vocês. A voz dele era grave, tranquila. Quando eu apertei a mão dele, senti o aperto firme, calejado, de quem já trabalhou muito na vida. Mas também senti uma quentura esquisita subir pelo meu braço. Foi só 1 segundo, mas foi forte o suficiente para me deixar meio sem reação. Prazer, Mauro, consegui responder. Seja bem-vindo. Aqui a gente trabalha duro, mas o ambiente é bom. Você tem experiência com obra? Tenho sim, ele respondeu sem soltar minha mão na mesma hora. Trabalhei em várias construções por aí. Serviço pesado não me assusta não. Ótimo, falei, e finalmente soltei a mão dele. Então vamos começar. Hoje a gente vai quebrar umas paredes lá dentro e tirar entulho. Depois te mostro o resto. O seu Raimundo foi embora e ficou só eu, o Mauro, o Juninho e o Carlinhos na obra. Expliquei tudo certinho pro Mauro. Mostrei onde ficavam as ferramentas, o banheiro, o lugar onde a gente guardava a marmita. Ele prestava atenção em tudo. Fazia perguntas inteligentes. Não era um daqueles ajudantes que fica ali parado sem saber o que fazer. Durante a manhã inteira, eu tentei me concentrar no serviço. Mas era impossível não reparar nele. Toda hora que eu olhava para o lado, lá estava o Mauro trabalhando, suando, carregando o saco de cimento, quebrando parede com uma marreta. E toda vez que nossos olhares se cruzavam, ele dava aquele sorriso de canto de boca de novo. Na hora do almoço, a gente sentou num cantinho da obra para comer. Eu tinha trazido marmita de casa, feijão com arroz, bife e salada.
O Mauro tinha comprado um lanche numa padaria perto dali. Enquanto comia, ele puxou conversa. Há quanto tempo você trabalha com o seu Raimundo? Uns 7 anos, respondi. É um bom patrão, paga em dia, não enche o saco. Dá pra viver bem? Você mora aqui perto? Moro sim, uns 20 minutos de moto daqui. E você? Eu moro sozinho num apartamento pequenininho do outro lado da cidade. Não é grande coisa, mas é meu cantinho, sabe? Sozinho? Você não tem família, não? Ele deu uma risada baixa e balançou a cabeça. Não, não tenho ninguém, não. Sempre fui mais na minha mesmo. E você, é casado? Sou sim, falei. E pela primeira vez na vida senti um peso estranho ao falar aquilo. Casado há 12 anos, tenho 2 filhos. Que legal, ele disse. Mas o jeito que ele falou pareceu mais educado do que realmente interessado. O resto do dia foi mais do mesmo. Trabalhando, suando, conversando pouco. Mas eu não conseguia tirar o Mauro da cabeça. Toda vez que ele passava perto de mim, eu sentia um frio na barriga que eu não entendia. Toda vez que ele pedia alguma ferramenta e nossas mãos se encostavam sem querer, eu sentia aquela quentura de novo. Quando deu 6 horas, guardamos tudo e cada um foi para sua casa. No caminho de volta, andando de moto pela cidade, eu fiquei pensando no que tinha acontecido. Por que caramba eu estava sentindo aquilo? Eu era um homem casado, pai de família, nunca tinha olhado para outro homem daquele jeito na vida. O que estava acontecendo comigo? Cheguei em casa e a Ana estava na cozinha terminando de fazer a janta. As crianças estavam na sala assistindo desenho. Tomei banho, jantei com a família, brinquei um pouco com o Gabriel e a Sofia e fui deitar. Mas quando apaguei a luz e deitei do lado da Ana, tudo que eu conseguia ver era o rosto do Mauro, aquele sorriso, aquele olhar. E foi aí que eu percebi que alguma coisa muito séria estava começando a acontecer comigo. Alguma coisa que eu não sabia lidar, que eu não entendia, mas que estava ali, forte, me chamando para um lugar que eu nunca tinha ido antes. E o pior é que uma parte de mim queria descobrir o que era. Nos dias seguintes, trabalhar naquela obra virou uma tortura e um prazer ao mesmo tempo. Eu acordava todo dia com um aperto no peito, uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. Não via a hora de chegar lá e ver o Mauro de novo. E isso me assustava pra caramba. A Ana começou a notar que eu estava diferente. Uma manhã, enquanto eu tomava café antes de sair, ela sentou do meu lado na mesa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só cansaço do trabalho pesado. Ela não pareceu muito convencida, mas não insistiu. Deu um beijo na minha testa e foi cuidar das crianças. Eu me senti péssimo mentindo pra ela. Mas o que eu ia falar? Que eu não conseguia parar de pensar no ajudante novo da obra? Que toda noite antes de dormir a imagem dele invadia minha cabeça? Nem eu mesmo entendia o que estava acontecendo. Na obra, o Mauro se mostrou um excelente trabalhador. Rápido, esperto, forte. O Juninho e o Carlinhos gostaram dele na hora. Mas tinha uma coisa que só acontecia entre eu e ele. Aquela tensão no ar toda vez que a gente ficava perto. Aqueles olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveria. Aquele sorriso dele que parecia esconder algum segredo. Na quarta-feira daquela primeira semana, a gente estava trabalhando no 2º andar da casa. Eu estava medindo uma parede para colocar os tijolos e o Mauro estava do outro lado misturando a massa. De repente, ele chamou: Lúcio, vem ver se essa massa está no ponto certo. Nunca trabalhei com esse tipo de cimento antes. Desci da escada e fui até onde ele estava. Me abaixei do lado dele para ver a mistura. Ele estava tão perto que eu conseguia sentir o cheiro de suor misturado com sabonete. Um cheiro bom, masculino, que me deixou meio tonto. Tá perfeito, falei, tentando manter a voz firme. Pode usar assim mesmo. Quando levantei para voltar para o meu lado, ele levantou junto e a gente ficou ali, um de frente para o outro, tão perto que eu conseguia ver uma pintinha pequena que ele tinha no pescoço. Por uns 3 segundos, nenhum de nós se mexeu. Só ficamos ali, olhando um para o outro. Foi ele quem quebrou o silêncio. Você é um cara interessante, Lúcio. Fico tentando te entender, mas não consigo. Como assim? Perguntei sentindo minha voz sair meio rouca. Você parece sempre tão sério, tão fechado. Mas quando você olha para mim, sei lá, parece que tem alguma coisa ali. Ou eu tô viajando, meu corpo inteiro ficou tenso. Ele tinha percebido. Ele sabia. E pelo jeito que falou, parecia que ele sentia a mesma coisa. Eu não sei do que você tá falando, menti e dei um passo para trás. Ele sorriu daquele jeito dele como se soubesse exatamente o que estava passando na minha cabeça. Tudo bem, chefe. Desculpa se falei besteira. E voltou pro trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei ali parado por alguns segundos, tentando controlar a respiração, tentando entender o que tinha acabado de rolar entre a gente. No final de semana, eu tentei ser o marido perfeito. Levei a Ana e as crianças no shopping, compramos pipoca, assistimos um filme. Brinquei com o Gabriel de bola no quintal. Pintei as unhas da Sofia das cores que ela queria. Fiz churrasco no domingo e chamei os vizinhos. Mas mesmo fazendo tudo aquilo, mesmo rindo e conversando, uma parte da minha cabeça estava presa no Mauro, me perguntando o que ele estava fazendo, se ele pensava em mim também, se aquela conversa da quarta-feira tinha significado alguma coisa. Quando chegou segunda de novo, eu estava um caco de nervos. Cheguei na obra uns 20 minutos mais cedo que o normal. Precisava de tempo sozinho para organizar a cabeça antes de ver ele de novo.
Mas quando entrei no terreno, o Mauro já estava lá, sentado numa pilha de tijolos, tomando um café de garrafinha térmica. Cheguei cedo hoje, ele disse quando me viu. Não consegui dormir direito essa noite. Eu também não, admiti sem pensar. E na mesma hora me arrependi de ter falado aquilo. Ele me olhou com aquele jeito penetrante dele e deu um tapinha no tijolo do lado dele, me chamando para sentar. Hesitei por um segundo, mas acabei indo. Sentei com um espaço seguro entre a gente. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, olhando para o chão. Pode. Você já sentiu uma coisa por alguém que não deveria sentir? Uma coisa que vai contra tudo que te ensinaram, tudo que você acredita, mas que tá ali, forte, te consumindo por dentro? Meu sangue gelou. Ele estava falando exatamente o que eu estava sentindo. Por que você está me perguntando isso? Consegui responder, porque eu tô sentindo isso por você, Lúcio, desde o primeiro dia que cheguei aqui. E eu sei que você tá sentindo também. O silêncio que caiu entre a gente foi pesado, carregado de tudo que não estava sendo dito. Eu queria negar, queria levantar e sair dali. Voltar para minha vida normal e fingir que aquela conversa nunca tinha acontecido. Mas eu não conseguia mentir mais. Eu sou casado, Mauro. Tenho 2 filhos. Minha vida inteira é baseada nisso. Eu não posso sentir o que eu tô sentindo. Mas você sente, ele disse, virando o rosto para me olhar nos olhos. E eu também. A gente pode fingir que não, pode tentar ignorar, mas isso não vai embora. Você sabe disso. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho do portão abrindo. Era o Juninho chegando. O Mauro se levantou rápido e foi buscar as ferramentas como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali sentado por mais 1 minuto, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ele tinha colocado em palavras o que eu estava sentindo. E agora não tinha mais como voltar atrás. Os próximos dias foram ainda mais intensos. A gente trabalhava junto, conversava sobre coisas aleatórias na frente dos outros, mas sempre que ficávamos sozinhos por alguns segundos, aquela tensão voltava com tudo. Tinha momentos que ele passava perto de mim e encostava o braço no meu de propósito. Tinha vezes que eu pedia uma ferramenta e ele entregava, segurando minha mão por 1 segundo a mais. Era um jogo perigoso. E a gente sabia disso. Na quinta-feira daquela semana, aconteceu uma coisa que mudou tudo. O seu Raimundo ligou, avisando que ia passar o dia resolvendo uns problemas com o fornecedor e não ia aparecer na obra. O Juninho tinha ido no dentista e o Carlinhos tinha faltado porque o filho estava doente. Era só eu e o Mauro. Sozinhos. O dia inteiro. Quando percebi que ia ser só nós 2, meu corpo inteiro ficou em alerta. A gente trabalhou a manhã inteira meio em silêncio. Cada um no seu canto, tentando evitar ficar muito perto. Mas quando deu meio-dia e a gente parou para almoçar, tudo mudou. A gente sentou debaixo de uma árvore que tinha no fundo do terreno. Comemos em silêncio por alguns minutos. Até que o Mauro falou, a gente não pode continuar fingindo, Lúcio. Eu sei, respondi, largando a marmita no chão. Mas eu não sei o que fazer. Eu nunca senti isso por um homem antes. Eu não sei nem o que isso significa. Significa que você está se permitindo sentir alguma coisa de verdade pela primeira vez na vida. Isso não é errado. Isso é libertador. Mas eu tenho uma família. E você acha que ser infeliz o resto da vida vai fazer bem para essa família? Você acha que sua esposa não percebe que você não é feliz de verdade com ela? Essa pergunta me acertou em cheio, porque ele tinha razão. Eu nunca tinha sido completamente feliz no meu casamento. Só estava cumprindo um papel que me mandaram fazer. Eu tenho medo, admiti, e senti minha voz tremer. Tenho medo do que as pessoas vão falar, do que minha família vai pensar, de perder meus filhos. Eu também tenho medo, Mauro disse, e pela primeira vez vi vulnerabilidade nos olhos dele. Mas eu tenho mais medo de passar a vida inteira sem tentar. De deixar você escapar sem ao menos saber como seria. Ele se aproximou de mim devagar. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu sabia o que ia acontecer. E eu sabia que se deixasse acontecer, não tinha mais volta. Quando os lábios dele encostaram nos meus, o mundo parou. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se ele estivesse com medo de me assustar. Mas quando eu retribuí, quando abri minha boca e deixei aquele beijo se aprofundar, foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. A gente se beijou por muito tempo ali debaixo daquela árvore. E cada segundo daquele beijo era uma descoberta, uma confirmação de tudo que eu tinha negado a vida inteira. Quando a gente finalmente se separou, os 2 estavam sem ar. Ele encostou a testa na minha e sorriu. Agora não tem mais volta, ele sussurrou, e ele estava certo. Daquele momento em diante, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquele beijo, tudo mudou. Eu voltei para casa naquela noite completamente perdido. Não conseguia olhar para Ana sem sentir um peso gigante no peito. Não conseguia abraçar meus filhos sem pensar que eu estava traindo a confiança deles. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez na vida, eu tinha sentido alguma coisa real. Alguma coisa que me fazia sentir vivo de verdade. Naquela noite, deitado na cama ao lado da minha esposa, eu olhei para o teto durante horas sem conseguir dormir. A Ana dormia tranquila do meu lado, sem fazer ideia da bomba que estava prestes a explodir na vida dela. E eu me sentia a pior pessoa do mundo por isso.
mas não conseguia parar de pensar no Mauro, no beijo que a gente tinha dado, no jeito que ele tinha me olhado depois, no jeito que meu corpo inteiro tinha reagido àquele toque. Nos dias seguintes, a gente continuou trabalhando juntos na obra, mas agora era diferente. Tinha uma cumplicidade entre a gente que não existia antes. Olhares que diziam mais do que 1000 palavras, sorrisos escondidos quando ninguém estava olhando. E toda vez que a gente ficava sozinho, mesmo que fosse por 2 minutos, a gente se beijava com uma urgência desesperada. Era viciante. E perigoso. Uma tarde, o Juninho e o Carlinhos saíram mais cedo porque o seu Raimundo tinha liberado eles para buscar material num depósito do outro lado da cidade. Sobrou eu e o Mauro sozinhos de novo. E dessa vez, a gente não perdeu tempo. A gente foi para o segundo andar da casa, num cômodo que ainda estava vazio, só com as paredes levantadas. Ele me encostou na parede e me beijou com uma intensidade que me deixou tonto. As mãos dele no meu rosto, no meu pescoço, nos meus ombros, e eu retribuindo cada toque, cada carinho, descobrindo sensações que eu nem sabia que existiam. A gente não foi além dos beijos e carícias. Mas foi o suficiente para me fazer ter certeza absoluta de uma coisa. Eu estava apaixonado por aquele homem. E não era só atração física. Era conexão de verdade. Era entender um ao outro sem precisar falar. Era sentir que finalmente eu tinha encontrado meu lugar no mundo. Quando a gente se separou, ofegantes, suados, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e me olhou nos olhos. Eu tô apaixonado por você. Lúcio, de verdade, isso não é brincadeira pra mim. Pra mim também não, respondi. E era a verdade mais pura que eu já tinha dito na vida. O que a gente vai fazer então? Ele perguntou. Eu não sei. Preciso de tempo pra pensar, pra organizar as coisas na minha cabeça. Minha vida inteira tá em jogo aqui. Ele deu um beijo suave na minha boca e concordou com a cabeça. Eu espero o tempo que você precisar. Mas não demora muito, porque cada dia que passa, fica mais difícil fingir que a gente é só colega de trabalho. Aquela conversa ficou na minha cabeça pelos próximos dias. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não dava mais para viver aquela vida dupla, mentindo para todo mundo, mentindo para mim mesmo. No sábado, a Ana percebeu que eu estava muito estranho. A gente estava na cozinha, ela lavando a louça do almoço e eu secando os pratos. De repente, ela desligou a torneira e se virou para mim. Lúcio, o que está acontecendo com você? Como assim? Perguntei, tentando disfarçar. Você tá diferente. Tá distante? Não conversa direito comigo, mal olha pra mim. Faz mais de 2 semanas que a gente nem se toca. Tem outra mulher? A pergunta me pegou de surpresa. Ela estava desconfiando, mas do jeito errado. Não, Ana, não tem outra mulher. Então o que é? Tá com problema no trabalho? É dinheiro? Me fala o que tá acontecendo porque eu tô ficando louca aqui. Eu larguei o pano de prato na pia e passei a mão no rosto, cansado. Sabia que chegaria esse momento. Mas não imaginei que seria tão rápido. É complicado, Ana. Eu tô passando por umas coisas que nem eu mesmo entendo direito ainda. Preciso de um tempo pra resolver. Que tipo de coisa? Coisas sobre mim. Sobre quem eu sou de verdade. Ela cruzou os braços e me olhou com aquela cara de quem não estava entendendo nada. Você tá falando por enigma, Lúcio. Isso não tá me ajudando em nada, eu sei. Me desculpa. Mas eu prometo que logo a gente conversa direito. Só me dá mais uns dias. Ela suspirou, balançou a cabeça e voltou a lavar a louça. Não disse mais nada, mas eu sabia que ela estava chateada. E com todo o direito. Na segunda-feira, quando cheguei na obra, o Mauro estava com uma cara péssima. Olheiras profundas, expressão cansada. Esperei os outros chegarem e perguntei se ele estava bem. Não dormi quase nada no fim de semana, ele disse baixinho. Fiquei pensando em você, na gente, em tudo isso. Tô enlouquecendo, Lúcio. Eu também tô, admiti. Conversei com a minha esposa no sábado. Ela tá desconfiando que tem alguma coisa errada. E o que você disse? Que preciso de tempo. Mas eu não tenho muito tempo. Logo ela vai começar a fazer mais perguntas, e eu não vou conseguir mentir, então não mente. Conta com a verdade, você acha que é fácil assim? Chegar pra mulher com quem eu sou casado há 12 anos e falar que eu tô apaixonado por um homem, que eu descobri que nunca fui feliz de verdade com ela. Isso vai destruir ela, vai destruir meus filhos, mas continuar mentindo vai destruir você, ele respondeu, me olhando com aquela intensidade que me desarmava. E no final das contas, vai destruir todo mundo também, porque você vai ficar cada vez mais infeliz, mais distante, e eles vão sentir isso. Eu sabia que ele tinha razão. Mas aceitar isso era a parte mais difícil. Naquela tarde, a gente teve mais um momento sozinho. Dessa vez no depósito de material, quando eu fui buscar uns sacos de argamassa e ele me seguiu. Antes que eu pudesse pegar qualquer coisa, ele me puxou para perto dele e me abraçou forte. Eu não aguento mais, Lúcio. Não aguento ter que fingir o dia inteiro que você não significa nada para mim. Não aguento ter que te ver ir embora todo dia sabendo que você vai deitar na cama com outra pessoa. A voz dele estava embargada. E quando ele encostou o rosto no meu pescoço, senti que ele estava chorando. Aquilo partiu meu coração. Eu segurei ele com força e deixei que ele desabafasse tudo ali comigo. E foi naquele momento que eu tomei minha decisão. Eu vou contar pra ela, falei, afastando ele um pouco para olhar no rosto dele. Eu vou contar a verdade. Não sei quando nem como, mas eu vou fazer isso. Porque eu não aguento mais viver essa mentira também.
Ele limpou as lágrimas com as costas da mão e me deu um sorriso fraco. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer depois, não sei como as pessoas vão reagir, mas eu preciso ser honesto. Comigo mesmo e com todo mundo, ele me beijou devagar, com carinho, como se estivesse selando aquela promessa. E eu retribuí com tudo que eu tinha dentro de mim. Naquela noite, eu cheguei em casa decidido. Ia contar pra Ana tudo. Mas quando entrei pela porta, encontrei uma cena que me fez adiar mais um pouco. O Gabriel estava com febre alta e a Ana estava desesperada tentando baixar a temperatura dele. Passei a noite inteira cuidando do meu filho, levando ele no pronto-socorro, esperando o resultado de exame. Não era o momento certo. Mas eu sabia que logo esse momento ia chegar. E quando chegasse, minha vida inteira ia virar de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, o Gabriel foi melhorando aos poucos. Era só uma virose, nada grave. Mas aquele susto me fez pensar muito. Eu amava meus filhos mais que tudo nesse mundo. E sabia que o que eu estava prestes a fazer ia afetar eles profundamente. Mas também sabia que continuar mentindo seria pior. Porque cedo ou tarde a verdade ia aparecer. E quanto mais tempo passasse, mais doloroso seria para todo mundo. Na sexta-feira daquela semana, o seu Raimundo apareceu na obra no fim da tarde. Ele estava sorrindo, satisfeito com o andamento do trabalho. Elogiou a equipe, disse que a gente estava adiantado no cronograma. E então soltou uma bomba. Lúcio, consegui mais um contrato grande. Uma obra do outro lado da cidade. Vou precisar separar a equipe. Você vai ficar aqui terminando essa casa com o Juninho. O Mauro e o Carlinhos vão comigo para a obra nova. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Olhei para o Mauro e vi a mesma expressão de choque no rosto dele. Quando começa? Consegui perguntar. Segunda que vem. Quero começar logo para aproveitar o bom tempo. Meu mundo desabou naquele momento. A gente ia ser separado. E eu ainda não tinha resolvido nada na minha vida. Quando o seu Raimundo foi embora, o Mauro veio falar comigo. Os olhos dele estavam vermelhos. A gente tem 3 dias, ele disse. 3 dias para você decidir o que vai fazer. Porque se na segunda-feira eu for para aquela outra obra sem a gente ter resolvido isso, eu não sei se vou aguentar. Eu vou resolver, prometi, segurando a mão dele mesmo, sabendo que o Juninho e o Carlinhos podiam aparecer a qualquer momento. Eu juro para você que esse final de semana eu conto tudo para ela. Não importa o que aconteça, eu vou fazer isso. Ele apertou minha mão com força e concordou com a cabeça. E assim terminou aquela semana. Com uma decisão tomada, com um prazo estabelecido. E com meu coração partido entre o amor novo que tinha encontrado e a vida antiga que estava prestes a deixar para trás. Aquele final de semana foi o mais difícil da minha vida. Eu sabia o que precisava fazer, mas cada vez que ia começar a conversa com a Ana, alguma coisa me travava. O medo de machucar ela, o medo de perder meus filhos, o medo de decepcionar todo mundo que sempre acreditou em mim. No sábado de manhã, levei o Gabriel para jogar bola no campinho perto de casa. Enquanto ele corria atrás da bola com os amiguinhos, eu fiquei ali sentado na arquibancada pensando em como ia ser a vida dele depois que eu contasse a verdade. Será que ele ia me odiar? Será que ia ter vergonha de mim na escola? Quando a gente voltou para casa, a Sofia veio correndo me abraçar. Ela tinha feito um desenho para mim na escola, um desenho da nossa família. Eu, a Ana, ela e o Gabriel. Todo mundo de mãos dadas embaixo de um sol amarelo gigante. Meu peito apertou tanto que eu quase desisti de tudo naquela hora. Mas aí eu lembrei do Mauro, do jeito que ele me olhava, do jeito que eu me sentia quando estava com ele. E entendi que não era justo com ninguém continuar vivendo aquela mentira. Não era justo com a Ana, que merecia um marido que amasse ela de verdade. Não era justo com meus filhos, que mereciam um pai verdadeiro, não uma versão falsa. E não era justo comigo mesmo. No domingo à noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu finalmente criei coragem. A Ana estava na sala assistindo televisão. Eu sentei do lado dela no sofá e desliguei a televisão. A gente precisa conversar, falei. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela me olhou com aquela expressão de quem já estava esperando aquilo há dias. Pode falar? Lúcio. Eu tô pronta para ouvir. Respirei fundo e comecei. Ana, você é uma mulher incrível. Você sempre foi uma esposa dedicada, uma mãe maravilhosa, uma pessoa boa. E eu sei que o que eu vou falar agora vai te machucar muito. E eu sinto muito por isso. Mas eu não posso mais continuar mentindo. Ela ficou tensa, os olhos já começando a ficar vermelhos. Tem outra pessoa, né? Tem, admiti. Mas não é o que você tá pensando. Como assim não é o que eu tô pensando? Você tá me traindo ou não tá? Tô. Mas não é com uma mulher, Ana. É com um homem. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Ela me olhou como se não tivesse entendido direito o que eu tinha acabado de falar. O quê? Eu me apaixonei por um homem. Pelo ajudante novo da obra. E foi só quando isso aconteceu que eu percebi que a vida inteira eu estava mentindo para mim mesmo. Eu nunca fui feliz de verdade no nosso casamento. Não porque você não seja incrível, mas porque eu não sou quem eu fingi ser todos esses anos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela levantou do sofá e ficou ali parada no meio da sala, as mãos tremendo. Você tá me dizendo que esses 12 anos foram mentira?
Que os nossos filhos foram mentira. Que tudo que a gente construiu foi mentira? Não, Ana. Os sentimentos que eu tenho por você e pelas crianças são reais. Eu amo vocês. Mas não do jeito que deveria. Não do jeito que você merece ser amada. Ela começou a chorar mais forte, a voz saindo embargada. Como você pôde fazer isso comigo, Lúcio? Como você pôde me enganar por tanto tempo? Eu não sabia, Ana. Eu juro que eu não sabia. Fui criado acreditando que tinha que casar, ter filhos, ser o homem que todo mundo esperava que eu fosse. E eu tentei. Deus sabe o quanto eu tentei. Mas eu não consigo mais. Então você vai me largar? Vai abandonar seus filhos por causa de um cara que você mal conhece? Eu não vou abandonar meus filhos. Eles vão sempre ser a coisa mais importante da minha vida. Mas sim, eu preciso terminar nosso casamento. Porque não é justo com você continuar casada com um homem que não pode te amar do jeito que você merece. Ela sentou no chão e colocou as mãos no rosto, chorando desesperadamente. Eu fui até ela e tentei tocar no ombro dela, mas ela me empurrou com força. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu recuei, sentindo as próprias lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ver ela daquele jeito estava me destruindo por dentro. Mas eu sabia que não tinha volta. A gente ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela chorando, eu de pé sem saber o que fazer. Até que ela levantou, limpou o rosto com as mãos e me olhou com uma mistura de raiva e dor. Eu quero que você saia dessa casa. Agora, Ana, a gente precisa conversar sobre como vai ser com as crianças, sobre... Agora não, ela gritou, e eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Eu não aguento olhar para sua cara agora. Pega suas coisas e sai. A gente resolve o resto depois. Eu fui pro quarto, peguei algumas roupas e coloquei numa mochila. Antes de sair, olhei pro quarto das crianças. Eles estavam dormindo, inocentes, sem fazer ideia que quando acordassem no dia seguinte, a família deles teria desmoronado. Saí de casa naquela noite sem saber para onde ir. Liguei pro Mauro e contei tudo o que tinha acontecido. Ele me deu o endereço do apartamento dele e disse para eu ir para lá. Quando cheguei, ele me abraçou na porta e me deixou chorar no ombro dele por quanto tempo eu precisei. Não disse nada, só ficou ali me segurando, me dando o apoio que eu precisava naquele momento. Você fez a coisa certa, ele disse quando eu finalmente consegui me acalmar. Eu sei que não parece agora, mas você fez. Os próximos dias foram um caos completo. A Ana contou para a família dela, que me xingou de tudo quanto é nome. Minha mãe ligou chorando, dizendo que não entendia como eu podia fazer uma coisa daquelas. Meus irmãos pararam de falar comigo. Os vizinhos começaram a fofoca. Todo mundo no bairro ficou sabendo, mas o pior de tudo foi ter que contar para os meus filhos. A Ana pediu para eu ir lá numa quarta-feira à tarde. As crianças estavam na sala, quietinhas, olhando para mim com aqueles olhinhos confusos. Eu sentei no chão na frente deles e segurei as mãozinhas dos dois. Pai e mãe vão se separar, comecei, tentando manter a voz firme. Mas isso não significa que eu não amo vocês. Vocês vão sempre ser a coisa mais importante da minha vida. Sempre. Por quê, pai? O Gabriel perguntou. E ver as lágrimas nos olhos dele me partiu em 1000 pedaços. Porque às vezes as pessoas descobrem coisas sobre elas mesmas que mudam tudo. E papai descobriu uma coisa muito importante. Eu descobri que eu gosto de homens, não de mulheres. E isso significa que eu não posso mais ficar casado com a mamãe. A Sofia, que era menor e não entendia muito bem, só me abraçou forte e disse que me amava. O Gabriel ficou quieto por um tempo, processando tudo. Até que ele perguntou, você tem um namorado, pai? Tenho, filho. Ele se chama Mauro, ele é legal, é sim. E um dia, quando vocês estiverem prontos, eu gostaria que conhecessem ele. O Gabriel pensou mais um pouco e então deu de ombros. Tá bom, eu só quero que você seja feliz, pai. E que continue vindo me ver jogar bola. Eu abracei os dois com tanta força que quase não conseguia respirar. E naquele momento entendi que apesar de tudo, apesar da dor e do caos, eu tinha feito a escolha certa. Os meses seguintes foram difíceis. Processo de divórcio, divisão de bens, acordo de guarda compartilhada. A Ana demorou muito tempo para conseguir falar comigo sem chorar ou gritar. Minha família levou quase um ano para começar a me aceitar de novo. Teve gente que nunca mais falou comigo, mas teve gente que me surpreendeu também. Meu pai, que sempre foi um homem muito tradicional, apareceu um dia no apartamento que eu aluguei e disse que, mesmo não entendendo, ele me amava e ia continuar me amando. Meu irmão mais novo ligou depois de uns meses e pediu desculpa por ter me julgado, e o Mauro esteve do meu lado o tempo todo. Nos dias que eu achava que não ia aguentar, ele estava lá. Quando eu chorava pensando nos meus filhos, ele me consolava. Quando eu tinha dúvida se tinha feito a coisa certa, ele me lembrava de quem eu realmente era. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que sou feliz de verdade pela primeira vez na vida. Moro com o Mauro num apartamento pequeno, mas aconchegante. Vejo meus filhos todo final de semana, e eles já se acostumaram com a nova realidade. O Gabriel até já chamou o Mauro de tio algumas vezes. A Sofia adora quando a gente faz brigadeiro junto no domingo. A Ana refez a vida também. Está namorando um cara que, pelo que as crianças contam, trata ela muito bem. E recentemente ela me mandou uma mensagem dizendo que me perdoava.
que entendia que eu não tinha feito aquilo para machucar ela, mas porque eu precisava ser verdadeiro comigo mesmo. Não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Magoei pessoas que eu amo, decepcionei gente que confiava em mim, destruí uma estrutura que levei anos para construir. Mas no final valeu a pena. Porque hoje, quando eu acordo do lado do Mauro, eu sei que estou vivendo minha verdade. E não tem preço no mundo que pague essa liberdade. Se você está passando por alguma coisa parecida, se está se descobrindo, se está com medo de ser quem você realmente é. Eu quero te dizer uma coisa. Vai ser difícil, vai doer. Mas lá na frente você vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem. Porque viver uma mentira não é viver. É só existir. E a gente merece mais do que só existir. A gente merece ser feliz de verdade. Antes de terminar, se você gostou dessa história, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias reais como essa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E se você puder, vira membro do canal. Com sua ajuda, eu consigo continuar trazendo essas histórias que podem fazer diferença na vida de alguém. Cada apoio conta muito para mim. E lembra, seja qual for a sua história, seja quem for que você realmente é, você merece viver sua verdade. Você merece ser feliz. E você não está sozinho. Um abraço forte e até o próximo vídeo.